na tua presença, para adorar o nome do Senhor, para engrandecer o teu nome, para glorificar o Senhor, ó Deus, na sua bondade, na sua misericórdia. Jesus, nós oramos para que a tua presença ela venha de encontro ao nosso coração nessa noite, que nós possamos nos sentir, ó Deus, acolhidos pela sua presença, abraçados pelo Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, mas que o Senhor também receba de nós uma adoração, ó Deus, que vai agradar o teu coração, uma adoração que seja sincera, que seja verdadeira, que chegue até o trono da tua graça e que agrade, ó Deus, o coração do Senhor como um perfume agradável, como um aroma suave ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, que esse ambiente seja agora preparado para a glória do Senhor. Ó Deus, que nós possamos escutar a voz do Senhor por meio da sua palavra. Jesus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos instruir, nos ensinar. Fala conosco, Jesus, o que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, mas aquilo, ó Deus, que vai mudar a nossa história, que vai nos alinhar ao propósito do Senhor, que vai nos fazer, ó Deus, caminhar segundo a sua vontade. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesse momento. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, no versículo de número 36. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, a partir do versículo de número 36. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo de número 36. Os irmãos encontraram? Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem por uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Amém? Pai, no nome de Jesus, que a sua palavra, Deus, ela encontre um terreno fértil, que ela nos instrua, que ela nos ensine, que ela revele a tua vontade à nossa vida, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto, ele fala do momento em que Jesus está no Getsêmani, o lugar que se chama, Getsêmani significa lagar do azeite ou prensa do azeite. É um lugar onde mostra a agonia de Jesus Cristo. E nesse lugar, Jesus ele faz uma oração. E como nós estamos, ao longo desse mês de abril, falando a respeito de oração, o Senhor colocou no meu coração para que nós pudéssemos meditar
meditar um pouco sobre aquilo que o Senhor fala acerca da oração, né? Aquilo que o Senhor nos ensina acerca dessa oração. Amém? Essa cena de Jesus no Getsemane, ela acontece logo após a ceia do Senhor. Logo depois que Jesus participa da ceia com seus discípulos, que ele indica o traidor, que Satanás entra no coração de Judas e ele sai para entregar Jesus. Jesus então sai com seus discípulos do cenáculo, do lugar onde ele estava, e ele vai para esse monte, e ele vai... E o Evangelho de Lucas vai dizer que, como de costume, Jesus vai para esse lugar, indicando então que Judas também conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha o costume de ir. E mesmo Jesus sabendo que ele seria traído, mesmo Jesus sabendo que aquele lugar provavelmente seria o lugar onde Judas o procuraria, Jesus caminha para esse lugar, e ele vai então para o Getsemane, para ser encontrado ali. O cenário que os evangelhos vão nos mostrar é um cenário de extrema angústia, e de aflição, a ponto de Lucas, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 22, a partir do versículo 39, Lucas descrever essa cena, falando a respeito do suor em sangue, do suor de Jesus, que era como sangue que caía sobre a terra, um fenômeno que a ciência chama de hematoidose, que é o suar sangue, que indica uma extrema condição de estresse, uma condição que só ocorre quando uma pessoa está no ápice de um estresse absurdo. Lucas, ele faz questão de descrever essa cena, de Jesus suando sangue, para mostrar o quanto o cenário, no Getsemane, enquanto a angústia do coração de Jesus, o quanto a aflição de Jesus naquele momento era intensa. Amém? Mas a pergunta é: o que Jesus foi fazer ali? Por que Jesus foi ao Getsemane? Primeiro, Lucas vai descrever essa cena, ele vai dizer que era costume de Jesus ir para aquele lugar para orar. Então, Jesus, ele vai para o Getsemane para se preparar para a hora que haveria de sofrer. Tudo que haveria de vir depois da traição, Jesus vai ali para se preparar para esse momento. Pois o Senhor, ele tinha plena consciência do que a morte na cruz significava. Jesus sabia exatamente o que significava a morte de cruz, que era literalmente beber o cálice da ira de Deus. É por isso que Jesus ora: se não é possível, Senhor, passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. O cálice aqui, ele representa a ira de Deus. Amém? Então Jesus vai para esse lugar para se preparar para esse momento, porque ele sabia que o que ele enfrentaria era o terror da ira de Deus por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. E por isso ele vai para esse lugar para orar e para pedir ao Pai que, se possível, passasse dele esse cálice. E Jesus, ele repete essa oração por 3 vezes. Mateus aqui, ele nos mostra que Jesus sai para orar, ele volta e encontra os discípulos dormindo, e ele sai para orar novamente, e ele repete essa mesma oração, as mesmas palavras. Apesar de nós não conhecermos o inteiro teor dessa oração, porque Jesus passou pelo menos 1 hora orando antes que ele viesse ter com os discípulos que estavam dormindo, então não existe aqui o inteiro teor da oração. Nós não sabemos tudo que Jesus falou, mas a parte que era essencial, aquilo que era mais importante que nós conhecêssemos,
a respeito do coração de Jesus no Getsêmani, os 3 evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles vão ser unânimes em dizer que Jesus orava pedindo a Deus para que passasse dele esse cálice, para que ele não bebesse esse cálice, amém? Então Jesus, ele repete por 3 vezes a mesma oração, mas ele não faz isso como os gentios que ele havia repreendido lá em Mateus 6, quando ele dizia, né, quando orardes, não sejam como os gentios, que por muito falar, acham que serão ouvidos. Então Jesus não faz uma oração ali para tentar convencer a Deus de alguma coisa. Jesus não está orando ali como um gentio que achava que a sua performance podia atrair o coração de Deus, que podia mudar a circunstância. O que Jesus estava buscando ali, na verdade, era uma força e uma capacitação do Pai para fazer aquilo que ele deveria fazer, para cumprir a vontade de Deus. Era isso que Jesus estava fazendo e por isso ele estava orando. A oração de Jesus no Getsêmani, ela é a maior expressão da humanidade de Cristo, né? Mesmo ele sendo Deus, ele sofre. Mesmo ele sendo Deus, ele se angustia. Mesmo ele sendo Deus, ele tem medo. Essa cena no Calvário, no Getsêmani, vai mostrar Jesus numa condição de extremo pavor. O Evangelho de Marcos, no capítulo 14, ele vai descrever essa cena aí. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Vai descrever no versículo 33, ele diz assim: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Então o cenário, de Jesus ali, Marcos descreve como um cenário de extremo pavor. Naquele momento Jesus estava tomado por um medo aterrorizante no seu coração, por um sentimento de terror extremo no seu coração, porque ele sabia o que ele haveria de passar, amém? Então, esse momento de Jesus no Getsêmani, ele vai trazer para nós algumas lições que são muito importantes no momento da angústia, em nos ensinar como nós devemos orar no momento da angústia. Quando a aflição vem, quando a angústia vem, quando o medo ele domina o nosso coração, como nós temos que orar. A primeira lição que Jesus nos traz aí é: não esteja sozinho. Jesus ele vai para esse lugar e ele leva consigo os seus discípulos mais próximos. O texto vai dizer aqui em Mateus que ele levou aos seus discípulos Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que a gente vê lá em Marcos, que é Tiago e João, Ele leva os seus discípulos mais próximos, para que eles pudessem vigiar com ele, para que eles pudessem fortalecer a Jesus. Então, irmãos, quando nós estamos enfrentando um momento de angústia, nós não podemos nos isolar. Nós não podemos tentar nos fazer de fortes, tentar nos fazer de capazes de enfrentar um problema sem pedir socorro. O próprio Filho de Deus, o próprio Jesus, no seu momento de angústia e aflição, ele leva os seus amigos para que eles pudessem estar junto com ele, para que ele pudesse ser fortalecidos por ele naquele momento de aflição. Amém? Depois, a oração de Jesus, ela é uma oração, é uma ferramenta de fortalecimento contra a tentação. Quando Jesus ele volta e encontra os discípulos dormindo, ele fala para Pedro: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca.
O que Jesus está falando com os discípulos aqui? A lição que ele nos traz é que ele está naquele lugar orando para que ele não fosse tentado a fugir da cruz, para que ele não fosse tentado a desistir do propósito que Deus havia estabelecido para ele. A gente vê nos evangelhos, quando Jesus começa a dar sinais de que vai para Jerusalém para ser morto pelos anciãos, Pedro chega para Jesus e fala assim: mestre, de forma nenhuma isso te aconteça. Está lá no capítulo 16, salvo engano, de Mateus. Ele vai falar: Senhor, que de forma nenhuma isso te aconteça. E Jesus responde para ele: para trás de mim, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não das de Deus. Aqui Jesus volta para Pedro e está dizendo: Pedro, você não pode vigiar, cuidado, porque se você não vigiar e orar, você vai ceder à tentação. Porque o Espírito, irmãos, o Espírito, na verdade, ele está pronto para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, mas a nossa carne não resiste no momento da angústia. Nós somos tentados a fazer aquilo que vai trazer conforto para a nossa carne, e de forma nenhuma nós suportamos a cruz. Quando a angústia vem, quando a aflição vem, nós de forma nenhuma vamos suportar essas aflições sem que a gente esteja em oração. Então, irmãos, a oração é uma ferramenta de fortalecimento para que nós possamos vencer a tentação. Quem não ora, irmãos, ele vai ser de alguma forma vencido pela tentação, no momento da angústia, no momento da aflição, no momento do desejo, isso vai de alguma forma vencê-lo. Amém? Eu aprendo que a atitude de Jesus na sua oração é uma atitude de humildade. Aqui o texto vai dizer que Jesus, ele sai para orar, e ele, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Quando Jesus ele se coloca, se prostra em oração, ele se prostra sobre o seu rosto, a atitude de Jesus ali é uma atitude de rendição, porque os judeus normalmente oravam de pé e olhando para o alto, porque eles estavam, o judeu entende que quando ele ora, ele está falando com Deus, então ele olha diretamente para o Senhor. Nós vemos Jesus, quando ele fala a respeito de oração, ele fala a respeito do judeu que orava, do fariseu que orava de si para si mesmo, com o olhar altivo, a cabeça erguida, dizendo: ah, Pai, graças te dou. Ele estava de pé, orando com a cabeça erguida. O homem que era humilde, aquele que era pecador, nem sequer ousava olhar para o céu, ele olhava de cabeça baixa, em sinal de rendição, em sinal de humildade. É nessa condição que Jesus se coloca. Ele se coloca com o rosto prostrado em terra, para demonstrar a sua humildade e a sua rendição à vontade de Deus. Amém? Então a nossa oração, ela tem que ser uma oração carregada dessa atitude de Cristo, de rendição, de submissão, de humilhação diante do Pai. É se colocando debaixo da mão poderosa do Senhor, e ninguém se coloca debaixo da mão do Senhor sem se abaixar, sem baixar a sua cabeça, sem curvar. Amém? Jesus, ele ora na angústia sem perder a identidade de filho. O que é mais importante, irmãos, para nós é que quando a angústia vem, quando a aflição vem, nós não podemos ser tentados a nos esquecer que nós somos filhos de Deus, a pensar que nós fomos abandonados pelo Senhor, que nós fomos deixados pelo Senhor. Aqui Jesus, ele vai orar, ele se prostra e ele ora: meu Pai. Jesus não perdeu a sua identidade de filho. Ele usa a expressão meu Pai, para reconhecer que a sua condição de filho permanece mesmo diante da aflição.
Mesmo passando por essa adversidade, mesmo sendo entregue para a cruz, Jesus conhece e Ele reconhece que Ele é Filho de Deus. Irmão, não é a sua aflição que te faz mais ou menos filho de Deus. Não é a angústia que te faz mais ou menos filho de Deus. O Senhor não tem filhos preferidos. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho. Amém? Então, nós precisamos entender que o Senhor, Ele não perdeu a identidade de filhos. E nós não podemos perder a identidade de filhos quando nós estamos passando pela aflição. Quando nós estamos passando pela angústia, o Senhor nós precisamos continuar entendendo que Ele é o Senhor, o Deus da nossa vida. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus próximo de nós. Amém? Ele é um Deus que está ao nosso lado, um Pai presente. Eu entendo que a oração de Jesus, ela está fundamentada em 3 pilares. A oração que Jesus faz dizendo: meu Pai, se possível passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. Ela está fundamentada em 3 pilares que a nossa oração no momento da angústia precisa também ocupar. Amém? O primeiro pilar que ela está fundamentada é o pilar da verdade. Jesus, Ele faz uma oração sincera e uma oração verdadeira ao Senhor. Ele não omite a sua angústia, Ele não omite a sua aflição. Até mesmo para os discípulos, Jesus, Ele se coloca dizendo: a minha alma está triste e a minha alma está angustiada até a morte. Jesus não esconde a sua condição de medo, a ponto de Marcos relatar isso como um pavor. Jesus não esconde a sua condição de humanidade diante da angústia, diante da aflição. Ele não cria uma casca para dizer assim: olha, eu sou o Filho de Deus. Jesus sabe que Ele é o Filho de Deus desde a infância. Quando Jesus está no templo, Ele diz para Maria e José: olha, vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai, que me convinha estar na casa do meu pai? Então Jesus conhece a sua condição de filho, e nem por isso, por ser o Filho de Deus, Ele não tenta esconder a sua alma das pessoas. A alma dele está exposta ali, na angústia e na aflição que ele está vivendo. O Hernandes Dias Lopes vai dizer que é com o coração de alguém que está com medo é que Cristo se apresenta ao Pai. É com esse coração que Jesus, Ele se apresenta diante de Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A oração de Jesus mostra que, como homem, Jesus, Ele está temeroso por passar por essa aflição. E Ele não esconde isso de Deus: Senhor, se possível, passa de mim sem que eu beba. Então Ele não esconde o seu coração, e nós não podemos fazer isso também. Amém? Irmãos, mas o fato de Jesus orar pedindo a Deus para que passasse dele este cálice, também nos revela um outro pilar em que a oração de Jesus está fundamentada, que é o pilar da confiança. Mesmo conhecendo o propósito, mesmo conhecendo que Ele vinha vindo ao mundo, que tinha vindo ao mundo para que Ele morresse na cruz, Jesus, Ele confia no Pai para fazer essa oração. Marcos vai destacar que quando Jesus ora, Ele diz assim: meu Pai, ou Abba Pai, tudo te é possível. Jesus sabia que Deus tem poder para mudar toda a história. Jesus sabia que Deus podia mudar essa situação. Mas Jesus, ele não entra diante de Deus, duvidando do poder de Deus de livrá-lo.
A oração de Jesus é verdadeira, a oração dele é sincera, a oração dele é uma oração de quem acredita fielmente que o Pai poderia livrá-lo daquele momento. Mas aí a gente entra então no terceiro pilar da oração de Jesus, que é o pilar da rendição. Apesar de Jesus reconhecer a sua fidelidade, a sua natureza de filho, apesar de Jesus ser verdadeiro na sua oração, apesar dele confiar que o Senhor podia e tinha poder para livrá-lo do cálice, Jesus se rende à vontade de Deus. Ele fala: mas não seja como eu quero, não seja a minha vontade, mas seja a sua vontade. Jesus dava a maior importância ao propósito, por isso ele ora: seja feita a sua vontade. O propósito de Deus para ele era mais importante naquele momento do que qualquer outra coisa. Jesus não ora para se livrar da cruz, mas ele caminha para ela como um rei caminha para ser coroado. O Hernandes Dias Lopes, ele descreve essa cena com essas palavras: Jesus não ora para se livrar da cruz, Jesus ora como um rei que caminha para ser coroado. Ele conhecia o propósito e ele caminhava na direção desse propósito. Jesus não estava no Getsemane para fugir, Jesus caminhou para lá porque ele sabia que lá ele iria encontrar com o propósito de Deus na sua vida. Amém? Então eu quero trazer aqui algumas aplicações para a nossa vida. Primeira aplicação que eu quero trazer, irmãos, não tenha medo de orar em meio à angústia, mas esteja pronto a viver pela graça. Sabe, irmãos, às vezes, quando nós estamos angustiados, quando a depressão vem, quando a aflição vem, parece que a gente fica com temor de se apresentar diante de Deus, de expor as nossas fragilidades, de apresentar para as pessoas à nossa volta a nossa fraqueza. Sabe, nós não podemos ter medo de orar a Deus no meio da angústia, no meio da aflição. Nós não podemos ter medo de nos revelar ao Senhor, de revelar a nossa alma ao Senhor, abatida, angustiada, ferida. Mas nós temos que entender o seguinte, irmãos, que a graça de Deus precisa ser suficiente na nossa vida. Paulo, ele vai nos ensinar, por experiência pessoal, que a graça de Deus, ela precisa ser suficiente. Paulo vai dizer que para não se ensoberbecer com a grandeza das revelações que ele recebeu, foi colocado nele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, e por 3 vezes ele orou ao Senhor pedindo para que fosse retirado dele esse espinho na carne. E a resposta do Senhor para ele foi: a minha graça te basta. Irmãos, eu não estou dizendo que toda angústia que nós passamos, que toda a aflição que nós passamos, ela é decorrente da vontade de Deus para a nossa vida. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que não importa a angústia, não importa a aflição, não importa o momento que você está vivendo, a graça de Deus é suficiente sobre a minha vida, sobre a sua vida, para nos fazer passar por ela. Não importa o problema que você está vivendo, a graça de Deus, ela te basta. Paulo entendeu isso e ele chega a dizer assim: olha, porque quando somos fracos, então é que somos fortes. Porque quando nós demonstramos a nossa fraqueza diante de Deus, aí o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e nós somos fortalecidos pelo Senhor. Quando a nossa carne se submete à vontade de Deus, a graça dele nos preenche e nos capacita a vencer a aflição e a angústia que nós estamos vivendo. Então não tenha medo de orar no meio da angústia. Use da oração como uma ferramenta para a sua vida. Amém?
A resposta de Deus ao sofrimento de Paulo foi: a minha graça te basta. A resposta de Deus para nós no momento da aflição é a graça de Deus na nossa vida. A segunda aplicação que eu quero fazer é: na aflição, encontre alívio no Senhor. No seu momento de angústia, no seu momento de aflição, encontre alívio em Deus. Corra para os pés do Senhor, porque Ele vai trazer o conforto ao seu coração. Amém? Jesus, Ele vai para esse lugar angustiado até a morte. E aí o Evangelho de Lucas, ele vai mostrar para nós que enquanto Jesus orava, como de costume naquele lugar, o texto vai dizer em Lucas 22, 43, vai dizer assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Deus não tirou o propósito, Deus não mudou a cruz, mas Deus enviou socorro. Sabe, talvez o Senhor não vai tirar de você as aflições do dia a dia. Na verdade, Jesus falou: olha, no mundo vocês vão ter aflições, agora tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, no seu momento de aflição, encontre alívio no Senhor. Ele é que vai trazer o conforto, Ele é que vai trazer o consolo, Ele é que vai trazer a esperança, Ele é que vai trazer a força. A palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças como a águia. Eles caminham, não se cansam, eles correm, não se cansam, caminham, não se fatigam, porque as forças estão renovadas. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala. Então, quando a angústia vier, quando a aflição vier, corra para os pés do Senhor e encontre nele o seu refúgio, encontre nele o seu abrigo, encontre nele a força para continuar mais um dia, para levantar mais um momento, para seguir mais um passo. Mostre que, esse texto mostra que enquanto Jesus orava, um anjo veio para confortar o Senhor, para fortalecê-lo naquele momento, para dar a ele o renovo que ele precisava para enfrentar a adversidade que viria. Amém? E por último, não por último, eu aprendo que o propósito ele deve sempre prevalecer, mesmo que a angústia tente nos parar. Irmãos, quantos de nós teríamos retrocedido no momento da angústia se tivéssemos passado por aquilo que Jesus haveria de passar? Se você soubesse que amanhã você iria enfrentar uma aflição e uma angústia tão grande quanto Jesus passou, você não saía nem de casa, quanto mais ir de encontro a essa aflição. Mas o que Jesus nos ensina, irmãos, é que nós não podemos parar o propósito por causa da angústia, por causa da aflição. Uma das crises, irmãos, que eu enfrentei maiores no meu ministério foi quando os meus filhos se afastaram da igreja. Porque eu me colocava na condição do seguinte: como que eu vou pregar para as outras pessoas vendo os meus filhos afastados? A angústia, irmãos, ela dominava o meu coração todas as vezes que eu subia num altar para pregar. Irmãos, aquilo para mim era difícil, porque eu me encontrava em confronto comigo mesmo, com a missão de comunicar a palavra de Deus, e a angústia de ver os meus filhos distantes daquilo que eu creio que é o melhor para a vida deles. E sempre nesses momentos de angústia, a palavra do Senhor para mim sempre foi para continuar naquilo que Ele havia me chamado. Irmãos, nós não podemos deixar aquilo que nós estamos vivendo parar o nosso propósito. Há um vídeo do pastor Vander Lúcio, na época que ele estava enfrentando a doença,
ele sentado numa cadeira, né, lá no altar da igreja, falando: não é hora de parar, é hora de seguir em frente. E volta e meia, principalmente o pastor Davi lá em Brasília, volta e meia ele posta esse trecho do pastor Vandeluz falando: não é hora de parar, é hora de seguir em diante. Irmãos, não é a angústia, ela não pode parar o propósito de Deus na sua vida. As aflições que você está enfrentando não pode te tirar do lugar que Deus te colocou, de adorador, de servo, de alguém para anunciar a palavra de Deus. Nós temos que aprender com Jesus a não nos parar por causa da aflição, a não nos parar por causa da angústia. E aí, o teólogo D.A. Carson, ele vai dizer o seguinte: no primeiro jardim, o Éden, a frase "não a tua vontade, mas a minha", transformou o paraíso em deserto e trouxe o homem do Éden ao Getsêmani. Agora, no segundo jardim, a frase "não a minha vontade, mas a sua", transforma o deserto em reino e traz o homem do Getsêmani até as portas da glória. Porque Jesus permaneceu no propósito, porque a aflição não dominou o coração de Jesus, porque ele buscou no Senhor na oração a força que ele precisava para continuar caminhando. Agora, no segundo jardim, agora nós voltamos para a glória de Deus. Irmãos, talvez vai ser no seu momento de maior aflição, talvez vai ser no seu momento de maior angústia, que Deus vai usar você para ser luz na vida de outras pessoas. Vai usar você como luz para levar a palavra de esperança, de salvação para alguém. Então, não se deixe prender por causa da aflição. Não deixe a angústia te parar. E agora sim, por último, apresente a Deus o seu coração real, não o que você acha que Deus quer ouvir. Irmãos, a principal lição que essa oração de Jesus nos traz é essa: nós não podemos orar para Deus pensando no que Deus espera ouvir de nós. Nós precisamos ser verdadeiros com Deus. Nós precisamos apresentar a Deus um coração real. E aí o Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte: Jesus nos ensina que Deus não quer a nossa aparência, Ele quer o nosso coração. A oração que chega ao Pai não é aquela disfarçada com frases religiosas, mas a que apresenta a alma exatamente como ela está. Essa é a oração que chega até o coração de Deus. Aquela que apresenta a sua alma ao Senhor exatamente como ela está. É isso que Jesus vem nos mostrar na cruz. Sabe, irmãos, Ele é o Filho de Deus, mas Ele se coloca em humildade, Ele se coloca em sinceridade diante de Deus, dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. Eu estou a ponto de morrer pela angústia e aflição no meu coração. Irmãos, a angústia que dominava o coração de Jesus não era só o medo da cruz, não era o medo de ser entregue, não era o medo da humilhação, não era o medo do juízo humano. A angústia, para que você entenda, a angústia que dominava o coração de Jesus, ela era tão profunda porque ela carregava em si o medo da ira de Deus, que viria por causa do meu pecado e do seu pecado. E Jesus não esconde isso. Ele apresenta diante de Deus, fala: Deus, eu não suporto esse cálice, ele é pesado demais para mim. Se for possível, passa de mim, mas não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. Irmãos, suportar a adversidade, suportar a luta, e estar fortalecido no Senhor, vai nos levar a viver coisas mais profundas em Deus. A Bíblia ela fala, o apóstolo Paulo nos ensina
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei a angústia que você está vivendo, eu não sei a aflição que você está vivendo, eu não sei os problemas que você está vivendo na sua vida, e eu não estou dizendo para você que esses problemas fazem parte da vontade de Deus, que fazem parte do projeto de Deus para a sua vida. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que se você não se render à angústia, que se você não se render à aflição, que se você buscar o Senhor, que se você se colocar em oração como Jesus se colocou, com verdade, com confiança e com rendição ao Senhor, Deus vai usar essas circunstâncias para mudar a sua história. Foi isso que Ele fez com Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, testemunho do próprio Senhor, dizendo ao Satanás: você viu lá meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. As aflições que vieram sobre a vida de Jó, perdeu a sua família, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde, não fizeram com que Jó se arredasse, por mais que o medo dominasse, por mais que a aflição levasse Jó a dizer assim: maldita foi o ser que me amamentou, melhor era eu ter morrido no ventre. O Jó estava desesperado, irmãos, mas ele não negou o Senhor, e porque ele permaneceu firme no dia da angústia, a gente vê Jó chegando no final da sua história dizendo assim: eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus usou uma circunstância criada pelo próprio Satanás para fazer com que Jó conhecesse Ele face a face, para que Jó tivesse intimidade e relacionamento, para que agora Jó não se relacionasse mais com Deus pelo simples fato de ouvir falar quem Deus era, mas por ter relacionamento e intimidade com Ele. Irmão, não tenha medo da aflição, não tenha medo da angústia. Use ela para se aproximar de Deus, use ela para conhecer Deus intimamente. Um Pai que te ouve em secreto e te recompensa em secreto.